Meus amados, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada a todos vocês. Estamos fazendo essa campanha de 50 dias falando do começo da obra de Deus e lembrando que que ele começou a obra e ele é fiel para terminar. E nós estamos falando de Gênesis e hoje chegamos ao capítulo de número 5. Irmãos, Gênesis capítulo 5 é um daqueles capítulos da Bíblia que algumas pessoas pulam a leitura. Por quê? Porque é uma genealogia. E hoje, nessa mensagem que você vai receber, você vai descobrir que você não deveria pular nem essa genealogia e nenhuma outra. Por quê? Porque dentro dos versículos há muitos segredos que nos são revelados. O versículo 1 começa dizendo: Este é o livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Já nesse versículo nós entendemos um propósito maior de Deus ao criar o homem. Deus criou o homem para nele, para se revelar a ele e para que através do homem a sua natureza também fosse revelada. Mas falando agora sobre Adão, a Bíblia vai dizer: E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Pastor, mas os filhos de Adão e Eva não foram Abel e Caim? Sim, foram, mas ele teve outros filhos. O versículo 4 vai dizer: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então Adão e Eva tiveram muitos filhos e muitas filhas, não foi apenas Abel e Caim, como eu já ouvi alguém erroneamente zombar, dizendo: como é que não pode ter tanta gente se Adão e Eva só tiveram dois filhos e eles eram homens? A Bíblia está dizendo claramente que Adão e Eva tiveram muitos filhos. O terceiro citado é Sete, do qual veio a geração justa, da qual nasceu Noé. Mas uma outra coisa a se comentar é a respeito da longevidade que esses homens tinham. A Bíblia vai terminar dizendo aqui, o versículo 5, que os dias de Adão foram 930 anos. Pastor, é muita coisa. Pois é, os homens tinham uma longevidade muito grande, provavelmente porque o efeito do pecado ainda estava começando a aparecer na humanidade. Conforme o pecado começou a se tornar insuportável, Deus limitou a vida do homem a 120 anos, o que nós veremos na mensagem de amanhã, em Gênesis capítulo 6. Agora, uma coisa precisa ser dita. Deus disse a Adão que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. E Adão não viveu mais um dia no que seria um dia para Deus. Porque Pedro escreveu que um dia para Deus é como 1000 anos. Adão quase viveu 1000 anos, mas não chegou a viver 1000 anos. Na verdade, nenhum homem viveu. O homem que viveu mais, nós temos daqui a pouco o relato dele, foi Matusalém, mas Matusalém não chegou a viver também 1000 anos. Bom, irmãos, um pouco mais à frente, nós vamos vendo aqui os nomes dos descendentes. A Bíblia diz que Sete gerou a Enos, depois Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Maalael. Eu estou pulando aqui porque são muitas informações. Maalael gerou a Jared, e Jared gerou a Enoque. Vamos parar aqui um pouquinho. Esse Enoque gera depois a Matusalém, Matusalém gera a Lameque e Lameque gera a Noé. Se você pegar o significado de cada um desses nomes, eu não vou ter tempo de fazer isso hoje, mas um dia eu vi um estudo sobre isso e eu achei maravilhoso. Se você pegar o significado de cada um, você pegar e colocar numa folha de papel, pesquisar no Google o que significa o nome Adão, o nome Sete, o nome Enos, o nome Maalael, Jared, Enoque, você verá que todos esses nomes juntos, os seus significados, formam uma frase que é uma profecia sobre a vinda de Jesus, dizendo que o homem caiu por causa do seu pecado, mas que o Deus Salvador viria para trazer consolação, salvação. Olha que maravilha. Bom, meus irmãos, não tenho tempo de mostrar isso hoje, mas deixa eu falar um pouquinho sobre Enoque. A Bíblia diz que Enoque, o sétimo, depois de Adão, a Bíblia fala no verso 22 que Enoque andou com Deus. E ele gerou a Matusalém, e a Bíblia fala que 300 anos depois ele foi levado.
O versículo 23 diz: E foram os dias de Enoque 365 anos, andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Em primeiro lugar, irmãos, o sumiço, vamos dizer, o desaparecimento de Enoque representa o arrebatamento da igreja. Assim como Enoque foi arrebatado, Deus o tomou para si, para livrá-lo da destruição que viria, nós cremos que o Senhor virá um dia nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja para livrar da destruição final que haverá no último juízo. Agora, que coisa importante, isso só pôde acontecer com Enoque porque ele andou com Deus. Irmão, ande com Deus. Você quer ser salvo, você tem que andar com Deus. Outra coisa importante, irmãos, Enoque teve uma vida muito longa para nós hoje. Ele viveu no total 300 e viveu aqui o versículo de número 23 diz que ele viveu 365 anos. Mas comparado aos outros, ele viveu pouco. Adão viveu mais de 900 anos, outros descendentes viveram 800, 700 anos. E o filho de Enoque foi o homem que mais viveu. Pastor, por que foi que ele viveu tão pouco? Pois é, irmãos, para os padrões daquela época foi pouco, mas na verdade para ele foi uma bênção, porque ele foi levado para estar com Deus. Irmão, a longevidade é uma bênção, mas a maior bênção é saber que você vai ter o nome escrito no livro da vida. Talvez você conheça alguém que morreu jovem, e você até se pergunta, por que Deus permitiu? Irmão, talvez essa pessoa que foi embora jovem, ela está na maior das alegrias, ela está ao lado do Senhor agora. Talvez Deus amou tanto essa pessoa que levou ela antes. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Enoque. Mas olha que coisa bonita. O filho dele, Matusalém, foi o homem que mais viveu. A Bíblia diz no versículo 27 que os dias de Matusalém foram 969 anos. Ele bateu na trave, né, como a gente diz. Ele quase viveu 1000 anos, quase viveu um dia de Deus. Olha que bonito. O homem que andou com Deus, Enoque, teve um filho. E o filho dele foi o homem que mais viveu. Você sabe que a Bíblia diz que para um homem viver muito, ele tem que ser forte. O Salmo, o nosso irmão Moisés escreveu no Salmo de número 90 que a vida do homem é de 70 a 80 anos, mas que alguns pela sua robustez, pela sua força vivem mais. Então para um homem viver muito, ele tem que ser mais forte. O homem que viveu mais, Matusalém, deve ter sido um homem muito forte, porque ele viveu mais do que todos. Então olha que bênção. O filho do homem que andou com Deus foi um homem forte que foi o homem que mais viveu. Você quer que seus filhos tenham vida longa? Pastor, eu quero. Então ande com Deus. Enoque andou com Deus e o filho dele foi um homem forte, foi o homem que mais viveu. Eu quero terminar dizendo que no fim essa genealogia chega a Noé. E em Noé a Bíblia diz que havia uma profecia. Este nos consolará, no versículo 29, acerca das nossas obras e trabalho, das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Em Enoque havia uma promessa. Enoque representa a salvação que Deus preparou para a humanidade, que Deus havia preparado. Hoje nós já não vivemos mais nesse tempo. Hoje a nossa salvação está em Cristo. Cristo é o nosso Consolador. É aquele que envia o Espírito Santo para estar sempre conosco. Morreu na cruz pelos nossos pecados e quem estiver nele será salvo da destruição que haverá no mundo. Irmãos, são muitas bênçãos. Eu já passei bem do horário que eu queria ter feito aqui, mas que Deus abençoe você que vai receber essa palavra. Olha que bênção. Você nunca imaginou que talvez de uma genealogia houvessem tantas revelações, né? Guarde todas elas no seu coração. Eu oro para que você e a sua casa sejam abençoados. E se existe algum mal atacando você, eu repreendo esse mal em nome de Jesus, ordeno que vá embora, tudo que não presta, e a sua casa seja abençoada, para a glória de Deus. Amém. Amigos, Deus abençoe vocês. Lembrando que amanhã, sexta-feira, dia de cura e libertação nas nossas igrejas. Eu estarei às 8 da manhã, às 3 da tarde e especialmente às 7:30 da noite, orando por todos. Na Granadeiro Guimarães, 416, no centro da cidade de Taubaté. Que Deus abençoe você que vai receber essa palavra. Compartilhe bastante. A paz seja contigo.